Boa noite, gente. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Tem alguém aí? Tem alguém? Cadê a galera? Ah, lá, Leandro Marcondes. Boa noite, Lê. Juliana Pinheiro. Boa noite, Juliana. Boa noite, Juliana. Boa noite, Leandro. Boa noite, Bruna. Boa noite, Bru. Michael. Olá, galera. Olha lá, Dona Benedita também tá lá, ó. Ah! Boa noite, mãe. Ó, a Valéria entrou também. Boa noite, Valéria. Minha amiga de faculdade. Bons tempos. Tem mais pessoal. Boa noite, entrando. Letícia. Letícia. Boa noite, Letícia. Rose Figueiredo. Eu com óculos estou enxergando menos que o TI sem óculos, gente. Dona Sônia, ó, minha sogra tá ali também. Olha, boa noite, sogra do TI. É, ó, pessoal fiel. Cadê que eu não consigo entrar aqui pra mim enxergar o pessoal, Tê? Onde eu vou, socorro. Só dá pra me ver que não. Aí. Mas aqui vai entrar no seu, cadê o meu? A gente esperar mais um pouquinho, o pessoal ir entrando. Ó, você entrou na minha live, tá vendo? Tá vendo? Eu entrei na live do TI, tentando entrar na minha. Roseli, boa noite. Boa noite, Roseli. Ricardo, boa noite, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Karina. Gente, a pessoa é cega. O que eu fiz que eu não consegui hoje? Você sabe? Não sei. Salva-me. Você que é o cara da internet. Gente, eu não tô conseguindo entrar aqui. E eu sou cegueta. Vou falar pra vocês. Nem o óculos consegue. Ah, consegui! A Paula entrou. Pronto, agora eu consigo enxergar o pessoal. Maria Fernanda. Boa noite, Maria. Boa noite, Sandra. Ó, vocês estão conseguindo ouvir a gente? A visualização tá boa aí. Hoje nós estamos, vocês viram, quem já assistiu as outras lives, né? Tá percebendo que hoje a gente tá na posição correta, né? A gente tá conseguindo transmitir a live em pé, gente. Tá dando pra vocês verem bem eu e o TI? O som tá bom aí pra vocês? Manda um ok aí, confirmando pra gente como que tá o som. Ah, tá tudo certo. A Aline entrou, ó, também. Beijo, meu amor. Ah, my love. Muito bem. Boa noite, Ângela. Quanta gente bonita nessa live hoje. Gente, tá tudo certo? O som. Me dá um ok aí. Sim. Quem tá vendo? Sim, já responderam aqui. Isso, ok. Que eu não tinha visto. É, tá tudo certo o som. Vão mandando aviãozinho pro pessoal, pedindo pro pessoal entrar. Vai convidando aí a galera pra estar assistindo hoje a live. A gente vai falar de um assunto super mega interessante, né, TI? Ah, é. Acho que nessa Boa pandemia... noite, Maitê. Fala. Cortei ele, gente. É ao vivo, né? Fazer o quê? Não, é que você tinha falado sobre o assunto, né? Eu acho que é um assunto bem atual para essa pandemia, né? Porque acho que quem nunca, né, sofreu com ansiedade nessa pandemia, né? Verdade. Quem que não sofre, né, de ansiedade?
Eu lembro que na época que eu fazia faculdade, a gente já começando aqui a entrar no assunto, os professores falavam, não que eu tenho muitos anos de diferença do TI, né? Eu sou da 10ª turma da faculdade. Você é de qual, TI? Pode falar mesmo? Fazer o quê, né? Realidade. Você perguntou. Eu sou da 33ª. Que vergonha. Fazer o quê? Você pediu pra falar? Né? Realidade, né? Tem que falar. E os professores na época falavam que a depressão seria a doença do milênio do século, né? Que futuramente a depressão que seria a doença do milênio. E hoje as pesquisas falam exatamente o contrário, né? Uhum. Bem o contrário, né? Eu acho que o Brasil está entre os países que são mais afetados pela ansiedade, né? Acho que é o mal do século. E acho que vocês já devem ter visto muitas pessoas, às vezes, né? Já deve ter ouvido falar de pessoas que sofrem com síndrome do pânico, com estresse pós-traumático, enfim. Essas todas, né? Além de ansiedade generalizada, enfim. Tudo isso, né? São quadros de ansiedade, né? Para quem não sabe, né? Por exemplo, síndrome do pânico é um quadro que tem por fundo a ansiedade, né? Então, são várias formas com que a ansiedade se manifesta, né? Então, é importante, né? Que as pessoas se atentem muito para isso, né? Na realidade, existe, como o medo que a gente falou na live anterior, a ansiedade também existe a ansiedade que é saudável, né? Aquela que a gente considera uma ansiedade que vai impulsionar a gente a buscar, a conquistar as coisas. Então é uma ansiedade tranquila, né? Ela é calma, ela vem mais como uma maneira de fazer você ir em busca daquilo que você realmente quer para sua vida. Busca dos sonhos, né? De estabelecer metas, objetivo. Essa a gente chama de ansiedade saudável. E existe aquela ansiedade que ela já entra no nível além daquilo que é saudável, né? Que ela acaba muito mais atrapalhando você do que contribuindo para a sua vida, do que trazendo benefícios para a sua vida. E hoje nós vamos falar desse tipo de ansiedade, da ansiedade patológica, aquela que prejudica, né? Aquela que, ao invés de contribuir, atrapalha você. Importante, né, pensar que a ansiedade ela é um estado emocional, né, que se manifesta diante de eventos futuros. Nunca você vai ver um ansioso sofrer de passado, né? Pelo contrário, né, os depressivos sofrem de eventos passados. Os ansiosos sofrem de eventos futuros, né? Então, assim, hoje é muito comum, né, que as pessoas às vezes manifestem ansiedade, porque, na verdade, voltando à live anterior, que a gente falou sobre os medos, também a ansiedade se manifesta pelo incerto, né, gente? Então, o futuro ainda não chegou, né? E geralmente o ansioso ele pensa um monte de coisas e muitas vezes essa ansiedade vem também como medo de não saber lidar com as coisas que estão por vir, né? Então, assim, o ansioso ele sempre sofre de véspera, né? Costumo dizer. Exatamente. Que ainda não chegou, né? Não aconteceu aquilo, mas na cabeça dele está tudo desabando já, né? Nada aconteceu ainda, ele está pensando no futuro, nada aconteceu, mas na cabeça dele parece que tudo desabou, né? É bem isso. Eu dando um exemplo, o que meio que acontece? Por exemplo, se você for dirigir dentro de uma cidade, você tem um limite de velocidade, né? Que é considerado normal e correto para você dirigir dentro de uma cidade. Então, ou seja, se você está na direção e você ultrapassar a terceira marcha, é uma velocidade adequada para andar dentro de uma cidade, como Martinópolis, por exemplo? Não, né? Porque ela não comporta esse tipo de velocidade. Então, a ansiedade é a mesma coisa, né? Quando você ultrapassa o seu limite, aquilo que é correto, aquilo que é saudável, então isso acaba se tornando algo ruim para você. É o planejar sempre o futuro.
né? Eu vou fazer uma viagem, eu quero planejar como eu vou arrumar minha mala, que hora eu vou sair, que hora eu vou chegar, os momentos em que eu vou parar, como eu vou me divertir naquele local que eu tô indo. Então já é fazer um planejamento de tudo, nos mínimos detalhes. Tem pessoas que, se vai conversar com alguém, planeja até a fala do outro, né? Faz um planejamento do que ele vai falar para a pessoa, o que a pessoa vai responder, o que ele vai falar depois que a pessoa responder. Então, o ansioso, aquele que tem aquela ansiedade além do que é correto, né? Como se andasse na quarta ou na quinta marcha dentro de uma cidade, ele está sempre focado na onde? No futuro, à frente, à frente, à frente. Né? E eu costumo dizer, qual é o momento em que você vai prestar atenção no presente? Que você vai parar e vai olhar para o hoje, para o agora, para o presente. Geralmente, né, os psiquiatras, né, assim, eles costumam, né, até os neurocientistas, né, eles acharam o mecanismo, na verdade, da ansiedade. Né? Tem um ponto lá dentro do seu cérebro que se chama amígdala. E esse ponto, ele é sempre acionado quando se está em uma situação de perigo. É como se fosse um interruptor. Ele liga e a pessoa fica atenta. Né? Fica atenta, né? Fica muito acesa, né? E olhando para os lados. Na ansiedade, principalmente nessa ansiedade crônica que a gente está falando, né, gente, na ansiedade patológica, esse interruptor ele não desliga, ele fica ligado o tempo todo. Aí, por exemplo, isso explica porque você não consegue parar de pensar. Você fica pensando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Isso explica também, por exemplo, porque você não consegue dormir muitas vezes. Geralmente o ansioso ele tem muita dificuldade em dormir. Né? Tanto por causa desses pensamentos, como também por causa disso que ele sente. Né? É como se fosse acontecer algo perigoso a qualquer momento. Né? Então, por exemplo, nas crises de pânico, enfim, nos transtornos de ansiedade generalizada, é um estado que se nota já, né, de imediato, que a pessoa fica, né, e não consegue muitas vezes desligar, né? Fica em estado de alerta o tempo todo. Né? Então, na verdade, né, é essa amígdala aí, né, que dá um sinal para o cérebro que diz que vai acontecer algo perigoso. Né? Muitos psiquiatras também dizem, né, que assim, é importante sempre nas crises, né, dizer que aquilo é inofensivo, né? Isso é inofensivo, isso é inofensivo, isso é inofensivo. Isso é uma das muitas técnicas que são usadas, né, para diminuir, para baixar o nível de ansiedade. Né? Tem várias técnicas, né? Muitas pessoas falam para escrever sobre o dia, outras pessoas ensinam técnicas de respiração também. Né? Então, assim, o que é importante a gente ficar atento é isso, né? Muitas vezes as pessoas acham que é preocupação demais, que é estresse demais, né? E devem ficar muito atentas com isso, né? Quando às vezes você fica pensando o dia inteiro, não consegue dormir, né? Muitas vezes acorda cansado. Isso é um sintoma que aparece muito pro ansioso. Ele dorme a noite toda, mas acorda cansado. Né? Porque a mente não consegue desligar, fica pensando milhões e milhões e milhões de coisas, e aí quando acorda, geralmente está cansado, porque se a nossa mente não desliga, ela também vai gastando energia, né, gente? Então, assim, no outro dia você acorda como se não tivesse dormido, como se tivesse passado a noite, claro, né? Ou teve pesadelo a noite toda, né? Sim. Às vezes você tem pesadelo a noite inteirinha, sem parar. Uhum. E acorda cansado, porque agitado, como se você tivesse trabalhado, produzido a noite toda, né? Uhum. É muito comum também as pessoas sentirem, né, dores mesmo musculares, né? Porque imagina, né, gente, que se o cérebro está lá trabalhando, né, pensando um monte de coisa, se o seu interruptor lá do perigo, a amígdala lá, tá ligado, né?
Então você, né, os músculos sentem. A tendência da gente às vezes retrair, né? Ficar retraído e isso causa sintomas físicos também, né? O humor, né? Se você não dormiu, o humor também, Péssimo. né? Péssimo, né? Suas emoções acabam sendo afetadas. Uma coisa que era para você lidar de uma maneira tranquila no seu dia a dia, você acaba se estressando, né? Você fica uma pessoa irritada, uma pessoa estressada, nervosa, intolerante, sem paciência. Aí você começa a gritar com todo mundo, a ficar nervoso, e aí vai se desencadeando, né? É o que a gente chama de pensamento acelerado. A ansiedade, ela acelera os seus pensamentos. E ela faz com que você gaste a energia além do normal, daquilo que você deveria gastar, né? Se você fosse uma pessoa tranquila, que tivesse focado no seu presente. E não em busca, né, do futuro, do que vai acontecer, tentando prever tudo que vai acontecer o tempo todo. Quer ver outro exemplo, né, de pessoa ansiosa? Você encontra uma pessoa e fala assim para ela, eu tenho uma coisa para falar, mas depois eu te conto. E aí então, né, se a pessoa, né, consegue controlar, às vezes, né, você pensa assim, ela é muito ansiosa, né? Se a pessoa às vezes consegue controlar, ela pensa assim com ela, olha, mas o que será que ela tinha para me falar? Ótimo, né? Mas o ansioso, ele já pensa, mas será? Será que eu fiz alguma coisa para ele? Será que aconteceu alguma coisa na família? Será que ele tá bem? É alguma doença? Né? Pensa milhões e milhões de coisas, né? Sim. Quer ver, por exemplo, os casais. Gente... Fala assim, não, depois... Não, eu tenho uma coisa para te falar, mas depois eu te conto, né? Pensa só, né, nos casais, assim, né? Fala, meu Deus, acho que ela vai terminar comigo. Às vezes tá tudo bem, né? Os homens, viu? Os homens são mais ansiosos que as mulheres. Será? Eu confirmado. Viu? Será que ela vai terminar comigo, né? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Deixei a toalha molhada em cima da cama. Será que eu deixei a toalha molhada em cima da cama? Né? Mas assim, o ansioso, né? Os pensamentos, eles ultrapassam essa coisa muito cotidiana, né? Eu acho a tendência do ansioso é pensar uma catástrofe, né? Sim. Ai, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa. Enfim, pensar as piores coisas possíveis, né? Sim. Então, enquanto a pessoa não fala alguma coisa, né? Essa outra fica ansiosa e pensa milhares de coisas, né? Às vezes é uma coisa tão simples, né? Que a pessoa achou que era insignificante falar naquela hora e depois, né, vai falar depois, enfim. E o ansioso, ele, né, pensa milhares de coisas mesmo, né? Chega a ser catastrófico, né, gente? Ele já acha que você vai falar de uma coisa que não tem nada a ver, ele cria um assunto que não existe, né? E se olha, tem um lado bom de você, por exemplo, querer conversar com o ansioso, porque se você manda mensagem pro ansioso que você tem que falar com ele, se ele estiver lá nos Estados Unidos, ele dá conta de chegar aqui no Brasil em 5 minutos. Porque ele não consegue esperar, ele não dá conta de esperar o trajeto da viagem para ele saber o que está acontecendo. Então tem que ser na hora, naquele momento. Tá? Você nunca manda mensagem para um ansioso que você quer conversar com ele um assunto do qual você não vai falar o que é e coloca assim, tem que ser pessoalmente, tá? Amanhã eu quero falar com você uma coisa. O que você quer falar? Tem que ser pessoalmente. Meu Deus. Ele vai, em 5 minutos ele tá lá na sua casa, batendo na porta para saber o que é. Olha, geralmente sim, Ana, eu costumo, pelo menos, classificar, pelo menos assim, eu já atendi muitos pacientes, né, ansiosos assim, e eu costumo sempre colocar eles em 2 grupos, né, que tem os que são multitarefas e tem os compulsivos, né, o ansioso compulsivo. Sim. Os multitarefas, não sei se alguém aí se identifica, né, é aquela pessoa que faz milhares de coisas
ao mesmo tempo, né? Não consegue ficar parado e anda para lá, anda para cá e faz uma coisa e não consegue sentar, tem que estar fazendo algo, às vezes 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Alguém aí se identifica? Exatamente. Aquela pessoa que no domingo não consegue sentar no sofá, assistir um filme, assistir uma série, sabe? Conversar, ter um diálogo em família ali sentado tranquilamente. Ela senta 5 minutos aquela pessoa e aí eu tenho que fazer alguma coisa. Ela inventa alguma coisa para ela fazer e ela tem que levantar e estar em movimento o tempo todo. Quem se identifica com esse grupo aí? Manda joinha assim pra gente. Eu sou assim. Bom. Você é assim? Não. Bom. Eu pensei que nem ia falar que era, gente. Não, é porque tem outro grupo e eu acho que pode ser que eu classifique outro grupo. Sério? Mas falando ainda nesse grupo de multitarefas, né? Na verdade, eu percebo que o que acontece com as pessoas, né? Assim, elas não conseguem ficar paradas, né? E estão se movimentando o tempo todo. E eu percebo uma cobrança muito grande também, né? Dessa coisa de estar fazendo, né? E eu vejo que não só do ansioso, né? Mas eu acho que também tem muitas coisas que as pessoas colocam. Por exemplo, uma mãe ideal, né? Uhum. Existe uma mãe ideal. A mãe ideal tem que dar conta de tudo. Tem que dar conta de criar os filhos, tem que dar conta do marido, tem que dar conta de deixar a casa impecável, né? Limpa de cima a baixo, um brinco, né? Tem que ter tempo de brincar, né? E hoje, e ainda mais hoje, por exemplo, né? Que eu vejo que as mulheres sofrem muito dessa pressão, né? Sim. De terem que trabalhar ainda. Não, né? Tem mais função. Fora de casa. Né? Ela Porque tem que trabalhar, ela tem que dar conta do marido, ela tem que dar conta dos filhos, ela tem que estar bonita, arrumada. Também. Né? Ela não pode estar de qualquer jeito, ela tem que estar com a unha feita, com o cabelo arrumado, com a pele bonita, ela tem que estar sorridente para a sociedade, tem que falar com calma, com pausa, ela não pode chegar agitada nos lugares. Né? Essas são as cobranças da mulher atualmente. E eu vejo que as pessoas, às vezes, ficam muito ansiosas porque também elas se cobram muito. Né? Então, elas criam uma imagem ideal. Por exemplo, a gente, homem, é aquele Rodrigo Hilbert, né? Que fala lá, o marido da Fernanda Lima. Gente do céu, aquele homem dificultou na situação nossa, né, dos homens. O homem cozinha bem, o homem passa, o homem faz tudo, né? Faz tudo muito bem. Né? Mas assim, claro que ele, né, acho que é uma imagem que a mídia criou, né? Mas também eu acho que tem essa coisa do homem perfeito, né? Do homem moderno hoje que sabe cozinhar também, que não é só aquele homem que chega em casa, né? E senta lá no sofá, né? Acho que e também, né? Tudo isso, claro, é importante, né? Pensando na questão feminista também, né? Do machismo dos homens. Sim. É importante o homem ajudar a mulher em casa. Eu não estou dizendo isso, né, gente? Mas sempre tem um ideal. Por exemplo, um ideal de amor perfeito, por exemplo. Né? E aí eu tenho que amar, né? Eu tenho que amar o meu esposo, eu tenho que amar a minha esposa de forma perfeita, né? Que passa naqueles filmes, aquele amor, né? Sim. De cinema. De novela, né? De novela, sim. O marido que leva café na cama. Sim. Manda flores no serviço quando briga com a esposa. Vem coisa de novela. E tem isso, mas na verdade, muitos aí que estão casados sabem que não é assim no dia a dia, né? Que tem suas brigas, que às vezes o amor não é aquilo. Né? Às vezes é mais paixão do que amor propriamente, né? Porque o amor é no dia a dia, é vendo os defeitos, né? Mas tem muitas pessoas que às vezes olham para o casamento das outras pessoas e ficam às vezes comparando. Isso também causa muita ansiedade. Principalmente agora com a mídia, né? Com o celular, com o Instagram, Facebook. Porque dentro do Instagram, dessas redes sociais, você não vê os bastidores de um relacionamento, né?
Então, às vezes a casa tá lá de perna pro ar, briga o tempo todo, né? Estão se pegando nos tapas, um xingando o outro, mas, né? Tá ali os dois lindo, maravilhoso naquela foto, com aquela postagem, eu te amo, você é a pessoa ideal para mim, maravilhosa, né? E o que que acontece? Hoje as pessoas passam muitas horas no celular, nas redes sociais, olhando a vida do outro, investigando, vendo o que tá acontecendo, né? Fora que tem esses casais de novela mesmo, que são esses famosos que fazem também esse tipo de postagem, e aí você começa a se espelhar, né? Achar que tá errado só com você. A vida de todo mundo ao meu redor tá perfeita, só a minha que não. Por quê? Porque quando eu entro nas redes sociais, eu não vou ver nenhum casal xingando, eu não vou ver nenhum conflito de relacionamento, né? Eu só vejo pessoas bonitas e maravilhosas falando coisas boas. Uhum. E não tem nada contra, viu, gente? Vocês seguirem perfil dos famosos, curtir, gostar de ler sobre a vida deles, mas a vida real às vezes não é como a gente imagina, né? Então aqui a gente está dizendo que muitas vezes a gente é baseado em um ideal de como seria um casal perfeito, um ideal de como seria ser um pai perfeito, um ideal de como seria ser uma mãe perfeita. E isso, né? Isso a gente tem que parar e repensar isso, né? E só para pontuar aí, também tem o ideal de ser um filho perfeito, porque às vezes, né, ou os filhos começam a querer ser perfeito para corresponder aos pais, ou os pais começam a cobrar do filho essa perfeição, né, essa imagem também. Então isso acaba afetando o contexto familiar num todo, não só no eu, mas o conjunto da família. Uhum. E, por exemplo, essa coisa que a mãe falou de pais e filhos, muitas vezes os pais se sentem culpados porque o filho não segue aquele ideal que ele achou que era perfeito. Mas muitas vezes o filho, né, tá tomando o rumo dele, tá fazendo as escolhas dele, mas para os pais, muitas vezes, quando foge daquele ideal que ele imaginou que seria bom para o filho dele, se cobram. E muitas vezes surge a ansiedade nesse contexto também, nesse contexto de cobrança. Será que eu me ensinei errado? Será que eu não estou sendo um bom pai? Será que eu não estou sendo uma boa mãe? Né? É importante os pais olharem para isso também. Né? Não é fácil muitas vezes, porque os pais também criam, né, um contexto de, né, uma ideia de como seria, de como eu gostaria que meu filho fosse, né? Mas é a questão também de respeitar, né, as escolhas dos filhos, né? É a questão também de deixar eles também crescerem, né? Deixarem eles fazerem as próprias escolhas, né? Que foi o que nós falamos em uma live anterior, né? Sobre escolhas. Sobre escolhas. A nossa primeira live. A nossa primeira live que a gente falou, né? Então, gente, essa questão da cobrança também, né? Então, por exemplo, eu tenho que ser uma boa mãe, então assim, eu tenho que educar da melhor maneira possível. E aí você cria um ideal de como seria educar o meu filho da melhor maneira possível. Muitas vezes a gente educa com o que a gente tem, vamos dizer assim, com as ferramentas que a gente tem. Sim. Né? E muitas vezes não é como a gente quer também, né? Porque às vezes o filho também tem voz ativa, o filho às vezes fala, olha mãe, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Às vezes o filho não segue nada do que a gente falou. E paciência, sabe? Eu acho que isso é importante também, porque aí sabe, os pais saem dessa posição de ser um pai, uma mãe ideal, né? E também o criar a expectativa, né, sobre o outro. O criar uma expectativa sobre o filho, que às vezes está tudo bem com esse filho, não tem nada de errado, mas você que criou, que idealizou, da mesma maneira como a gente falou lá, de idealizar uma conversa, um diálogo, pensar no como o outro vai agir, como o outro vai responder no diálogo, você está fazendo isso na sua casa com o seu filho. Né? Já imaginando qual profissional que ele vai ser, qual faculdade que ele vai prestar, com quem ele vai andar, como ele vai se comportar. E na realidade está tudo bem com esse filho, com essa filha, com esse adolescente, com essa criança. Ele só está sendo ele mesmo. E da mesma maneira que a gente idealiza isso com os filhos, a gente faz isso no casamento, com o esposo, né? A gente faz isso no nosso convívio social com os amigos, com os pais, com o irmão, com o primo, com várias pessoas ali.
é idealizar o outro, é querer que a pessoa seja da maneira que a gente constrói ela dentro da nossa mente. E a pessoa não vai corresponder isso. Ela não vai agir da maneira que você quer. Ela vai ser aquilo que ela é capaz de ser, aquilo que ela consegue ser. E ao mesmo tempo vem a cobrança, né, dentro do trabalho, não só na rotina de casa, nas atividades, mas dentro do contexto também de onde você trabalha, muitas vezes tem essa idealização. Né? O seu patrão, a empresa, ela quer que você seja um profissional com aquele perfil traçado, que a empresa traçou para você. E nem sempre você vai dar conta de corresponder tudo aquilo. E aí quando você vê algum profissional, alguma pessoa ao seu redor se destacando, né, você acaba o quê? Se sentindo mal, se sentindo incapaz, se sentindo inferior àquela pessoa, né, pelo fato de ver ela conquistando coisas que de repente você não está conseguindo agir daquela mesma forma que ela. E isso também acaba gerando o quê? Uma ansiedade, uma angústia dentro de você. E você começa a se tornar uma pessoa que focada, né, fissurada, só consegue olhar para o trabalho, e não prestar mais atenção em você, no seu eu, na sua família, na sua rotina, na sua qualidade de vida. E daí lá na frente, o que isso pode acontecer? De repente você pode até se tornar aquele profissional que você buscou, né? Você sai, dá 100, 200, 300% além daquilo que você consegue, né? Conquista, se posiciona dentro da empresa ou dentro do mercado de trabalho, mas no final você vai ser o quê? Um excelente profissional, um maravilhoso profissional, doente emocionalmente, doente como pessoa nas suas emoções. É importante isso que a Ana falou, né? Porque a cobrança vai muito além, né? Claro que ela gera ansiedade, mas a cobrança vai muito, muito mais além, né? Essa coisa dos ideais, ela está sempre presente na nossa vida, sempre presente, né? Em tudo que a gente faz, né? E é importante a gente repensar um pouco isso, né? Como a gente estava falando, né, dessa coisa de às vezes fazer milhões de coisas, muitas vezes as pessoas fazem pela cobrança mesmo, né? E também muitas vezes também é por se importar, muitas vezes com o que os outros pensam, com o que os outros falam também, né? Porque eu tenho que me mostrar um bom pai. Então, para todo mundo ver que eu sou um bom pai ou que eu sou uma boa mãe, eu tenho que dar conta de tudo, né? E muitas vezes o dia é pequeno, né, para fazer tudo, né? Eu acho que a questão é que dá pra gente levar a vida de forma mais leve, né? Essa questão, às vezes a gente se cobra por muitas coisas e muitas vezes a gente é injusto com a gente mesmo, porque a gente sabe que está dando o nosso melhor, mas muitas vezes a gente não chegou no ideal. Então, se não chegou no ideal, eu tenho que dar mais. Se não chegou naquele ideal, eu tenho que fazer mais, né? E é aí que muitas vezes vem a ansiedade, né? Porque a gente está fazendo milhões de coisas, a gente não tem tempo pra gente, porque, né? A gente tem tempo para todo mundo e a gente não tem tempo para se voltar para nós mesmos, né? E aí é quando a gente adoece, né? Porque a gente fica num ritmo de vida tão maluco que muitas vezes a gente, né? A nossa saúde cobra, o nosso corpo, né? A gente costuma dizer que o corpo fala e o nosso corpo adoece para dizer assim, olha, dá um tempo, né? Pisa no freio, né? Você tem que dar uma parada, olha mais para você mesmo também. É o momento em que a gente tem que dar uma pausa, né? É pensar no seguinte, gente, você come todos os dias, né? Você toma banho todos os dias? Quantas vezes a gente costuma tomar banho, fazer a higiene nossa, né? Do corpo? Quantas vezes por dia a gente faz uma higiene dos nossos dentes, né? Escova os dentes, né? Quantas vezes por dia a gente alimenta o nosso corpo? E quantas vezes por dia você faz uma higiene da sua emoção? Quantas vezes por dia você para prestar atenção, para refletir e filtrar, né, o seu dia ali, o que está acontecendo no seu dia a dia? Você vem conduzindo a sua vida assim, ó, ligada no 220,
Sempre no futuro, 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 futuro. Eu durmo e acordo preocupado com o futuro, né? O tempo todo. E não paro para prestar atenção no meu eu. Quem é você atualmente? O que você está fazendo com a sua vida hoje? O que você está vivendo hoje, agora? Quanto tempo você não pergunta isso, não para prestar atenção nisso? Isso aí. Gente, muito importante isso que a Ana falou, né? As pessoas estão adoecendo mesmo, né? E sempre vivem o futuro e não aproveitam o presente, né? E isso é grave, porque as pessoas vivem no futuro, mas o futuro é incerto para todos nós, né? Então é importante pensar nisso. Às vezes a gente fica tão fissurado, por exemplo, por trabalho e não aproveita a presença da nossa família. Né? Fica pensando no futuro, eu preciso ter um carro melhor, uma casa melhor, né? E às vezes não aproveita o presente. Né? O ansioso, ele vive de futuro, né? E se ele vive de futuro, ele vive de uma coisa que não aconteceu ainda. E ele não tem garantias de que isso vai acontecer. Olha que coisa maluca, né, gente? Vocês pararam para pensar nisso? Eu costumo falar que o ansioso, ou ele sofre uma vez à toa, ou ele sofre 2 vezes, você sabia? Porque quando a gente é ansioso, a gente sofre por antecedência, em muitas situações, não é assim? E quando isso não acontece? Às vezes você fica a sua vida inteira sofrendo, esperando uma coisa que não vai acontecer, né? E quando você sofre por aquilo ali realmente acontece. Você vai sofrer no momento em que está acontecendo, do mesmo jeito. Não é porque você já sofreu antes pensando que você não vai sofrer naquele momento que tudo está acontecendo. Então, ou você sofre 2 vezes ou você sofre uma vez à toa. Né? Quanto que na realidade você deveria ou não sofrer, porque não vai acontecer, ou você sofrer, viver aquilo no momento que aquilo acontecer. Da maneira que aquilo acontecer, da forma que for acontecendo, você ir conduzindo a situação da sua vida. Por isso que é importante você viver o teu presente. Porque o presente, ele não é uma consequência lá no futuro. Então você vai viver o presente e lá no futuro você vai ter a consequência do seu presente. Se esse presente aqui não tem qualidade, né, não está tendo planejamento, não está tendo reflexão, não está tendo uma estrutura, não está sendo saudável, como que esse futuro vai ter qualidade? O que você vai colher lá na frente, se você não está plantando nada aqui? Se você está preocupado com a tua colheita e está esquecendo de plantar semente, que tipo de colheita que você vai ter? Porque para você conseguir produzir alguma coisa, para você conseguir ter qualidade, né, você tem que fazer toda uma preparação. Para a gente fazer um plantio, a gente não tem que adubar a terra, não tem que planejar, não tem que estruturar, né, não tem que plantar a semente, não tem que hidratar aquilo ali, olhar, ver como que tá, se está precisando pôr veneno, se está precisando pôr adubo. Não tem toda aquela preparação até chegar lá naquele momento em que você vai fazer a colheita, né? A semente vai crescer, vai produzir e no momento certo você faz a colheita. Mas e se você está o tempo todo preocupado com a colheita? Eu quero ter uma colheita de qualidade, eu quero que a minha colheita seja assim, que seja dessa forma, que seja desse tipo e tal, tal. E está esquecendo do principal, que é o presente agora, o que você tem que fazer para você conseguir chegar lá. Quando que você vai atingir o seu objetivo? Então, quando a gente está o tempo todo focado no nosso presente, no nosso futuro, aliás, a gente esquece do quê? Do presente, né? Da preparação para esse futuro. E aí, o que faz você ficar insatisfeito? Eu estou buscando, mas eu nunca estou atingindo o meu objetivo, né? Por que não está atingindo o objetivo? Porque não está tendo uma preparação, não está tendo uma estrutura, não está tendo um planejamento, né? Você não está traçando metas para você, porque você só está preocupado com o produto final. E para que você finalize esse produto, ele tem todo um processo, passos que você tem que percorrer. Então, a ansiedade faz com que você esteja sempre à frente. Mas será que estar à frente é vantajoso para você? Você está na frente com qualidade?
Você está na frente hoje, olhando para o teu presente? Hoje, no meu presente, agora, eu realmente estou à frente das outras pessoas? Ou eu estou lá na frente no futuro, preocupado com ele e esquecendo do principal, que é o teu hoje? Porque na hora que você chegar lá, mesmo no futuro, que você se der conta de tudo isso que você fez, que história que você vai ter para contar? Se você está atropelando o tempo todo o teu presente, você vai ter uma história de atropelamentos, que eu saí correndo e não parei para prestar atenção no hoje, na minha atualidade. O importante é o seu presente, é o agora. É você parar, respirar e olhar para o teu hoje. Quando eu atendo os pacientes ansiosos, eu repito muito isso para eles. Preste atenção no seu presente. Aí eles falam 2 palavras do presente, estão lá no futuro de novo. E eu falo novamente, olha para o presente. Vamos prestar atenção em agora? No agora? E agora? O que está acontecendo na tua vida? Perfeito, perfeito. Fica esse recado, né, gente? Então, assim, a gente colocou o primeiro tipo, né? Eu acho que ficou bem claro, né? Esse primeiro tipo de ansioso, né? E o segundo tipo de ansioso é aquele compulsivo, né? Então, aquele que come demais. Alguém se identificou aí, gente? Aquele que come demais, né? Tem ansioso que, quando tá muito ansioso, compra vários pares de sapato, né? Vai na internet, começa a comprar um monte de coisa. Eu falo com o ansioso compulsivo, ele usa uma frase assim, gente, eu preciso. É a primeira. A segunda frase, eu mereço. Todo ansioso compulsivo tem essas 2 frases, eu preciso e eu mereço. E assim, enquanto que no primeiro tipo, o primeiro, né, então tá fazendo milhares de coisas para não olhar para si, né? Tá correndo, tá fazendo um monte de coisas e aquela cobrança dentro dele, né, que a gente falou aqui, e aquele negócio sempre pensando no futuro e vai. Já o ansioso compulsivo, ele come, né, para lidar com a frustração, muitas vezes, né? E para lidar com essa coisa de pensar no futuro e ter essa incerteza, né? Ou ele tá comendo, ou ele tá comprando, né? Porque tem o ansioso compulsivo por comida, tem o ansioso compulsivo por compra, né? Tem o por bebida, Sim. né? Então tem vários tipos de compulsividade aí, gente. Não pensa que é só comer, não. Não é só os gordinhos que são ansiosos, não. Se você compra calçado, como o TI tá falando, exageradamente, se você compra roupa exageradamente, ou se você compra coisas aleatórias, né? Eu conheço pessoas compulsivas por compra, que ele compra. Não sei nem porque ele precisa. Não precisa, achou bonitinho, vou lá e compro, né? Assim. Tem o ansioso compulsivo por celular, por redes sociais, Sim. né? Porque às vezes está tão ansioso, precisa entrar no Facebook, precisa entrar no Instagram, né? Precisa ver foto e vai, e aquilo ele passa o dia. E muitas vezes é para desviar mesmo, né? Dessa coisa, do presente, né? Então, muitas vezes o presente, né? Ele está passando por dificuldades, né? Enfim. Então, ou ele vai comer para aliviar isso dentro dele, de certa forma. Né? Ó, tem a galera aqui é mais compulsiva, ó, tá vendo? Mas a gente começou a falar e começou aqui, ó, eu. Eu tô vendo um pessoal comentar também aqui, ó, a Grazi Moreira ali, ó, acho que deve ter mais gente aí também. Tem uns que estão quietinhos, né, que não estão querendo se manifestar. A Grazi é minha prima, viu? Enfim, mas é importante pensar nisso, né? Essa compulsão também, né, por comida, né? Porque tem a fome normal, né, que a gente sente, e tem aquela fome que é emocional mesmo, né? Que é algo mais psicológico, que é quando a gente às vezes está comendo, né? Mas não tem fome, está comendo para sentir um certo alívio de alguma angústia que a gente está sentindo. Né? Alguém de vocês aí já
já ficou angustiado e às vezes sentou na frente da TV e comeu aquele monte, quando foi ver, tinha comido e falou assim, nossa, como que eu comi? Né? E depois a pessoa às vezes se sente mal, muitas vezes, né? Porque isso, além de fazer mal para a saúde, a pessoa se sente mal porque comeu muito, isso faz mal também para a própria pessoa, né? Para a saúde em geral. Ou, às vezes, nem chega ao ponto de fazer mal, mas, por exemplo, vai lá e faz um prato de brigadeiro, hoje eu não estou de bem, né, com a vida, aconteceu alguma coisa, né? Uhum. Eu fiquei nervosa, eu fiquei insatisfeita com aquilo ali, eu vou lá e faço uma através de brigadeiro e como todinha, de uma vez só, ali na frente da TV, né? Uhum. Sim, sim. E tudo isso, né, gente, é porque, assim, tem uma coisa também que é lidar com frustrações, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade de lidar com as nossas frustrações, né? E isso faz com que a gente, vamos dizer assim, escape para alguma coisa, né? Arrume um meio de aliviar isso, de certa forma, dentro da gente, né? Então, na verdade, é um alerta também, né? Como a Ana falou também, a questão de viver o hoje, para algumas pessoas, né? Muitas não vivem o hoje porque estão sempre correndo, e a outras, a maneira de encarar é essa, né? Tá comendo, tá comprando alguma coisa que é uma forma de disfarçar, às vezes, a frustração que está sentindo com alguma situação que está enfrentando durante a vida, né? Sim, é você querer preencher um espaço, né? Isso, que nem a perfeito. compulsividade da compra, né? Comprar roupa, comprar calçado, comprar perfume, comprar joia, comprar relógio, né? E quando as compras se tornam maiores, né? Então, às vezes, você vai lá e compra, você nem tá precisando daquilo ali. Ou você, por exemplo, fala, eu preciso, vamos supor, de um carro, né? Mas não tem o planejamento. A ansiedade é tão grande que eu preciso do carro hoje, eu quero esse carro hoje, e não planeja se pode, se tem condição, como tá a finança, né? E vai lá e compra. Quantas pessoas não entram em dívidas assim? Quantas pessoas não ficam endividadas, né? Estoura cartão de crédito, perde cartão de crédito no banco, né? O nome vai pro SPC, vai pro Serasa, ou dívidas grandes aí, imensa, com casa, com carro, com coisas grandes, por quê? Por ansiedade, né? Eu falo que tem uma diferença enorme entre eu quero, eu posso e eu preciso, né? Essas são as 3 perguntas que a gente tem que fazer quando a gente vai comprar alguma coisa. Eu quero comprar esse sapato. Eu posso comprar esse sapato? Eu estou precisando desse sapato? Né? Essas são, assim, frases, são perguntas que a gente faz para nós que levam a gente à reflexão. Mas e o ansioso? Ele reflete? Ele faz a reflexão quando ele quer alguma coisa? Eu quero, eu mereço, não é? Por isso mesmo, né, Ana, que é compulsivo, né? Vai, já quero. faz. Sim, eu mereço, né? Eu mereço ter esse sapato novo hoje aí. Pois é, gente, ó, né? Você já ensinou a escolher sapato. Agora eu estou ensinando a comprar o sapato. Isso, tá ensinando comprar ou não o sapato. Na próxima live eu tenho que pensar como ensinar a usar o sapato. E é interessante, né, isso que você falou, Ana, porque é muito recorrente mesmo, né, esse espaço, esse vazio, né, e talvez seria uma pergunta interessante para você fazer nessa noite, né, com o que eu tenho preenchido o meu tempo, com o que eu tenho preenchido o meu espaço, né, porque às vezes é automático, o ansioso ele compra e depois ele vê que não precisa daquilo, né? Não usa, né? Não usa. Não é do jeito que queria. Uhum. Então, o que será que está faltando aí para preencher esse espaço? Às vezes é um pouco de tempo com a família, às vezes é um pouco de tempo com você mesmo, né? Porque acho que a grande, vamos dizer assim, a grande deficiência de quem é ansioso, acho que de todos nós, mas o ansioso manifesta isso de maneira mais intensa, é não se conhecer, né? Não parar para olhar para si.
Então, assim, muitas vezes quando os pacientes chegam em terapia, a gente percebe que eles não se observam, né? Eles não se notam, né? Então, isso é muito importante, você que está vendo aí, né? Começar a olhar um pouco mais para você também. Às vezes o pensamento, o olhar do ansioso é sempre para o futuro ou para as outras pessoas, né? Para os seus ideais, mas e para você, para os seus anseios, para as coisas que você precisa conquistar, né? Eu acho que olhar para você como pessoa, né, é importante também. Acho que às vezes falta muito isso para o ansioso, né? Porque muitas vezes, assim, a ansiedade, né, esse anseio de comprar, esse anseio de comer, esse anseio de conquistar, de ser bom bastante, essas coisas, é se perguntar, né, isso daqui é o que? Emocional ou é uma necessidade que eu tô tendo física, né? O que eu tô querendo comprar emocionalmente? Porque você não vai encontrar numa loja coisas que se trata do seu emocional. Você não vai encontrar no prato de comida algo que está dentro do teu emocional. Então, você vai comer e você nunca vai se sentir o quê? Saciado. Você vai comprar e você nunca vai estar satisfeito. Né? Por quê? Porque emocionalmente é algo que está aí dentro de você, é algum conflito, é alguma coisa que você precisa resolver com você mesmo, né? E aí, como eu falo assim que o medo ele também é o acúmulo de coisas, como a gente falou na live anterior, né? A ansiedade também, né? E começa a gerar crises depressivas, ansiosas. Aliás, quantas pessoas sofrem de crises de ansiedade? Né? Quantas pessoas que têm sintomas com crises de ansiedade? Por quê? Porque é algo que você tem que resolver dentro de você, né? São coisas emocionais que você precisa tratar. E na maioria das vezes você não consegue tratar na tua casa sozinho. Você precisa de ajuda de profissionais, de pessoas qualificadas para que te ajude com isso. Quantas pessoas não chegam aqui no meu consultório com crises de ansiedade? Que foi no médico e o médico falou assim, você está tendo uma crise de ansiedade. E a pessoa achava que ia morrer naquele momento. Porque a crise de ansiedade, ela tá isso, tá vários sintomas, né? O coração começa a disparar, você sente falta de ar, você sente medo, né? A pressão sobe. Então, são vários sintomas, né? Você começa a sentir calafrios nas mãos e tem N coisas que você vai sentindo dentro disso. E é o que? É uma crise de ansiedade que você está tendo. Porque você vai tendo crises pequenas, você vai tendo sintomas, coisas pequenas. E você não trata, você não cuida, você não vê o que está acontecendo. Isso vai se juntando com uma outra coisa. E a proporção vai aumentando. Na hora que você vê, já tomou essa proporção na sua vida. Mas pelo fato de você não saber que está tendo uma crise de ansiedade, né, que já vem lá de trás de muito tempo, às vezes você acha que é de um acontecimento agora. É porque eu fiquei nervoso com tal coisa. Né? Porque aconteceu algo aqui na minha vida. Não, não é. Você já tem essa ansiedade já faz tempo. E ela já tomou uma proporção que está muito além do teu controle. Por isso que você está manifestando esses sintomas. E é o momento em que você precisa de ajuda. As pessoas acham que tem que fazer terapia, que tem que buscar ajuda de um profissional quando elas podem. Se eu tenho condição. E não é, gente. É doença emocional. Né? Se você está doente emocionalmente, você não pode esperar. Você tem que buscar uma ajuda agora, nesse momento. Não dá para esperar mais. É a sua vida. É a sua qualidade de vida. E um alerta assim, que eu dou para muitas pessoas, né, é que assim, a gente tem acesso à informação, só que faz muito mal, gente. Tem pacientes que eu atendo que chegam com... que leram no Google que olha, eu tô com tal sintoma, sei lá, eu tô com meu coração dispara, porque é um dos sintomas, né? Um dos sintomas às vezes né, a pessoa tem, o coração dispara, a pessoa começa a suar frio, ter calafrios, enfim, né? Quem tem crise de ansiedade sabe muito bem desses sintomas, assim, né? Além de outros, a pessoa acha que vai morrer, que vai ficar louco, né? E muitas pessoas começam a pesquisar em Google, tá, gente? Então, assim, é um alerta que eu dou para vocês, porque ao invés de
o Google ajuda, mas nesse caso atrapalha também, né? Sim. Eu acho que a questão é vocês procurarem um profissional mesmo, né? Um profissional da confiança de vocês, enfim, que diagnostique, né? Porque a questão é que, às vezes, você olha no Google, você tem milhares de coisas, né? Então, eu tô com... Meu coração acelerou, então eu tenho problema no coração. E aí o ansioso, então, acha que quando tiver outra crise, pode morrer. E aí fica com isso na cabeça, fica que pode morrer a qualquer hora, qualquer minuto, né? Então são coisas muito sérias, gente, tá? Então, assim, às vezes, né, a internet tem vários recursos, mas vocês tomem muito cuidado com isso, né? Excesso de informação, gente, excesso de informação causa muita ansiedade, né? E assim, para quem é ansioso, a gente falou aqui que tem esses pensamentos catastróficos, isso é um veneno, tá bom, gente? Então, eu deixo esse alerta para vocês aí. Falta de ar. Hoje o que está acontecendo atualmente? As pessoas estão tendo crises de ansiedade, estão sentindo falta de ar e acham que é o quê? Covid, né? Porque é um dos sintomas do Covid. E aí ficam desesperadas achando que estão com Covid, já começam a imaginar um monte de coisa, né? Porque o ansioso, se ele sente falta de ar e acha que ele está com Covid, ele já vai lá na intubação, né? E aí já chega no hospital, já passando mal, desesperado, porque ele mesmo já diagnosticou que ele está com Covid, né? Vocês têm que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Busquem realmente, como o Tei falou, ele tá certo, busca ajuda no profissional, né? Vá buscar orientação adequada, certa, correta, de como você deve se tratar, como você deve lidar com essa situação. Porque essas coisas é muito mais grave do que você possa imaginar. Acho que assim, né, pra gente encerrar, eu acho que é importante, né, as pessoas pensarem no ritmo de vida que estão tendo, isso é muito importante para quem é ansioso, né, exercício físico ajuda muito, né, tirar um tempo para você, não é exercício físico para estética, mas exercício físico para sua saúde mental, né, para oxigenar o cérebro, para você desligar da sua rotina, para você sair um pouco de casa, né? Enfim, para cuidar de você mesmo. Essa é a finalidade do exercício físico, né? Sim. Uma caminhada leve, né? E até se vocês quiserem entrar na academia, procure um profissional de educação física, né? E que vai ajudar vocês também aí. A questão da alimentação é muito importante também, né? E principalmente a rotina de sono também, que ajuda muito, né, gente? Criar rotinas de sono, não ficar com o celular na hora de dormir, enfim, tentar desligar o máximo possível, né, para que quando for dormir, né, tenha um sono que repare as suas forças, né? Realmente. Que não seja só dormir, mas que seja descansar realmente, né? Exato. E pensar sempre no atual, no presente, gente. Olha sempre pro hoje, né? É a sua vida hoje. Lembra que o futuro é consequência do seu presente. Não esqueçam disso, né? Ó, a nossa live aí tá quase acabando, caindo. A gente, infelizmente, vai ter que encerrar por aqui, né? Eu e o Tei, a gente gostaria de ficar aqui horas e horas conversando com vocês, principalmente falando desse assunto que é muito importante, né? Na nossa vida, que é a ansiedade, que influencia muito, muito, muito nas outras áreas emocionais, né? Mas o nosso tempinho é curto. Eu sei também que vocês têm outros afazeres, gente. Então, assim, a gente gostaria de agradecer vocês pela live de hoje, pela participação. É muito importante, é muito bom ter vocês aqui toda semana com a gente, né? Tem uma galera que tá aqui toda semana fiel. Obrigado, palma pra vocês. Eu tô amando vocês comentarem comigo, com o TI, sim, né? Eu me identifiquei com isso, identifiquei com aquilo. As fotos que vocês mandam, manda foto pra gente hoje também, que a gente usa as fotos de vocês, tá? Vocês responderem as nossas pesquisas depois no dia seguinte, né? Perguntando qual é o assunto que você quer na próxima live. Obrigado, gente.
Sem vocês não tem live, né? Sim, com certeza. A gente pode pôr aqui outro TI, outra Ana, outro profissional aqui para falar. Mas sem vocês aí do outro lado, participando aqui com a gente, comentando, interagindo, né, não vai ter live. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui toda semana. E convido o pessoal, tá? Alguém que você sabe que está precisando ouvir alguma coisa, alguma orientação desses assuntos que a gente vem trazendo aqui toda semana, tá? Vai mandando aí aviãozinho pro pessoal vir participar conosco. Faço minhas palavras da Ana, agradeço, né, a presença de vocês aí, viu? Muito obrigado, de coração. Obrigada, gente. Tira a foto aí pra nós. Um beijo. Beijo. Até a próxima semana. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite, tá bom? Ó, e se agasalha, hein? Porque tá frio. Beijo, até mais. Tchau. Vou encerrar. Aqui, peraí. Isso, bem no Chile.